Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pirando Nisso, especial de verão. Eu sou Carol. E eu sou Luísa. A gente tá aqui em Porto de Galinhas, no nosso habitat natural, meio de férias, meio trabalhando. Isso, e a gente fez questão de fazer essa temporada curtinha, leve, essa edição especial de verão, pra gente trazer pirinhas rápidas, daquelas que muita gente se identifica, leves e descontraídas também. Isso, exatamente. Qual é a pira que a gente vai discutir aqui hoje, Carol? Lu, eu acho que em todos os episódios dessa edição, a gente talvez trouxe muito da nossa reflexão de final de ano e também de uma idealização, de uma expectativa talvez que a gente está criando para esse ano que se inicia, né, de 2025, de coisas e aspectos que a gente quer talvez trabalhar na nossa análise, né, criar uma relação um pouco melhor, revisitar e seguir desconstruindo e construindo novas coisas. E eu acho que a gente não podia deixar de falar de um tema que é central, assim, que eu acho que atravessa todos os outros temas, que é o tempo das coisas. Eu diria que na clínica, assim, atendendo, eu vejo que é impossível ter um dia de atendimentos em que algum paciente na análise não traga aí algo de uma ansiedade, de uma pressa para chegar, para atingir. Então, falar um pouco disso, da nossa relação com o tempo, que está tão conturbada, né, sendo apressada o tempo todo. Sim. Eu acho que é um assunto que pra mim é um pouco sensível, sim, porque não tem um dia da minha vida que eu não pense nisso. Eu acho que isso aplica a vários âmbitos da vida, né? Não está restrito ao profissional, enfim, não está restrito a isso. Então eu penso bastante nisso e me pega muito, não sei como é pra tu. Sim, demais. Eu acho que a gente está sendo muito apressado o tempo todo. Em todos os episódios também a gente fala desse contato, né, massivo assim, com as redes sociais. Mas a gente está sendo muito impactado pela trajetória das outras pessoas, né? Eu acho que talvez gerações passadas, elas se dissipavam mais. Eu tenho a sensação que você, sei lá, terminava o colégio, fazia uma faculdade, eu já começava a trabalhar, eu tinha filhos, etc. Que tinha um tempo meio padrão que as pessoas seguiam, mas você não via tanto, assim, a vida do outro. Sei lá, fulaninho saiu do colégio, só via daqui a 10 anos, já encontrava, estava com filho, estava... E a gente sabe quando fulaninho começou a namorar, quando fulaninho noivou, quando fulaninho casou, quando fulaninho teve o primeiro filho, foi promovido, porque tem até redes sociais para nos mostrar Inclusive, o LinkedIn é a rede social mais tóxica, na minha opinião. Sim, que é uma rede, né? Você entra pra ficar, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo com a minha vida, né? Tá todo mundo alcançando, avançando aí na carreira e eu tô... Sim. Que é esse espaço onde você encontra a trajetória do outro ali para você posta, né? Então, de fato, a gente está sendo muito apressado pelo tempo do outro, mas acho que uma reflexão que eu tive nesse final de ano foi o quanto a gente, quando está vivendo um processo, seja um processo difícil, seja algo que a gente está querendo muito finalizar ou conquistar, parece que nunca vai passar, assim, parece que não vai acabar, parece que está demorando muito, assim, a sensação que eu tenho é de que, caramba, isso não anda. Tô aqui vivendo isso, esse ciclo, essa espiral, isso não anda. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para trás, se eu for tentar fazer um apanhado aí do último ano, tanta coisa mudou, né? E mudanças internas, né? Não necessariamente pequenas, sutis, de dentro para fora, talvez, de conquistas, de passos que são dados, ó aqui onde a gente tá também, né? Isso começou super num dia numa mesa de bar, eu e tu. Faz nenhum ano. Não faz nenhum ano. E então parece que esse tempo não tá passando, que tá se demorando, mas de fato o pouquinho e pouquinho do tempo, né, acontecendo e a nossa energia sendo colocada no tempo também faz com que a gente ande sem perceber, né? E eu acho que isso foi uma reflexão bem interessante que eu tive no final do ano e que me deu um pouco mais de gás, assim, pra calma. Vamos com calma nesse ano de 2025 que tá vindo por aí, né? Não sei se eu vou conseguir, mas a ideia é meio essa. Não, eu cheguei no final de 2024 com outras reflexões, assim. Eu acho que 2024 foi um ano que eu foquei muito no meu profissional. Claro, teve o podcast, que era um projeto novo e etc. Mas, enfim, de forma geral, eu foquei muito nos meus projetos. E sempre nessa mentalidade de... Enfim, preciso, né, performar, preciso avançar, preciso crescer e etc.
E ainda assim, eu cheguei no final de 2024 com a sensação de que 2025 tem que ser o meu ano, sabe? Tem que ser o ano que eu vou avançar ainda mais, sabe? Sim. Ainda não cheguei nesse ponto de... Eu preciso ter calma. Sim, mas Eu preciso pisar no acelerador, entendeu? Não no freio. sim, total, mas diferentemente, eu acho que na verdade nessa mesma linha do que tu tá falando, eu acho que talvez 2024 foi um ano que você respeitou muito seu tempo. Tu acha? Acho. Vocês vão Explique. assistir uma sessão de amizade terapêutica aqui. Mas eu acho que em diversos momentos tu chegou à beira de, sei lá, se apressar em decisões, sabe? No sentido de decisões impulsivas e você respeitou o seu tempo de calma, não é agora. Não sei se faz sentido. Não, bom ponto, assim. Eu me abro, né? Abro tudo que tá acontecendo na minha vida aqui, mas enfim. De uma forma geral, enfim, meus pais são pessoas que me cobram muito pra tomar decisões e decisões rápido. Não sei se foi porque eles, né, são de outra geração e, como tu falou, tinha meio que um script ali. Eles casaram muito cedo, tiveram filho muito cedo, se resolveram profissionalmente muito cedo e etc. E eu acho que eles projetam isso em mim e nos meus irmãos, assim, querendo ou não. Não sei se é com a intenção de fazer isso, mas eles impõem muito essa pressão de resolver tudo logo. E eu acho que o que tu falou faz sentido, porque eu tive uma conversa com eles de falar assim, eu não preciso ter tudo resolvido agora, sabe? Tá tudo bem, tá um pouco Desencontrado, all over the place, encontrando, assim. né? Eu tô me encontrando, assim, eu não tô parada, eu não tô também... Na verdade, você não para. eu não paro, mas assim, eu não tô não me preocupando, Sim. sabe? Assim, fiquem tranquilos, porque eu tenho isso na minha cabeça, eu sou uma pessoa ansiosa e preocupada, sabe? Eu quero que as coisas na minha vida deem certo, mas eu não acho que existe um prazo pra isso, eu não acho que precisa ter pressa, realmente. Nesse sentido, eu acho que eu concordo com você, que eu impus limites nisso, sabe? Mas ao mesmo tempo não deixo de me cobrar e de achar que... E é muito louco isso, porque eu me cobro muito, eu me comparo muito em relação ao meu irmão mais velho, né? Só que assim, ele é mais velho, sabe? Ele tem Sim. anos aí na minha frente, são poucos anos, mas ele é E não só ele é mais velho, Lu, mas ele é outra pessoa. outra pessoa e ele é mais velho. Então assim, Sim. às vezes você precisa se lembrar disso, né? Que cada pessoa tá num ponto da vida, numa fase, num contexto. Sim. E Quando eu trago isso, né, de que ele é outra pessoa, é que não só seu irmão, ou... Acho que essa tendência à comparação, obviamente, pode acontecer muito dentro da família, mas nos nossos círculos, né, de amizades e, enfim, as pessoas que têm trajetórias meio parecidas com a nossa, mas ainda, por mais similar que seja, por mais parecido que seja, por mais que você encontre ali pontos em comum com o outro continua sendo o outro, né? O outro continua precisando do tempo dele e você do seu, do processo dele e você do seu. Então, a gente acaba se misturando muito, assim, né, nessas coisas. E aí, nessa linha de que o outro é o outro, né? É só a gente olhar ao redor. Eu acho que essa idade, assim, dos 20 aos 35, é uma idade onde as pessoas estão vivendo coisas muito diferentes, Muito. né? Algumas pessoas estão tendo seu primeiro filho, outras estão trocando de curso universitário, outras estão casando, outras estão pegando mochila e indo viajar o mundo. Claro que a gente fala também de um recorte meio privilegiado, assim, de possibilidades, né? Mas, de maneira geral, quando a gente olha ao redor, tem muitos parâmetros, né, pra gente... no nosso próprio grupo de amigas, né, que a gente tem em comum, assim, somos quantos? 8, não sei, 9, sei lá. E cada um é completamente, tá num momento de vida, né, completamente diferente. Você já é casada há 2 anos. Sim. Tem gente que tá ficando noiva agora, tem gente que já namora há muito tempo, mas não tá noiva. Tem gente que começou um namoro agora. Tem gente que ainda não se formou. Sim. E aí, na linha disso, Lacan, ele traz o tempo para o sujeito, né, como o tempo lógico. Então, não necessariamente ele coloca o tempo cronológico, né, como o principal. Assim, o tempo cronológico está aí para todo mundo, está posto. A gente vai nascer, né, os anos vão se passar. Mas o tempo lógico, ele é muito individual. E esse tempo lógico, ele coloca que é esse tempo para o sujeito atravessar o que ele precisa atravessar, elaborar o que ele precisa elaborar, para ele estar no tempo lógico dele de, enfim, realizar e conquistar e atravessar os processos necessários. E eu acho que é disso que a gente se distancia. A gente fica muito na pira
do tempo cronológico, que é esse tempo de eu tenho tal idade, eu tenho que estar fazendo tal coisa. E a gente esquece um pouco desse tempo lógico, que é o tempo individual e dos processos, assim, de cada um. Como você mesma falou, eu tô casada aí há 2 anos e eu escuto, assim, de amigas que teoricamente falam, eu já tô num relacionamento há X tempo, apegada ao tempo cronológico, né? Eu acho que eu já devia casar. Mas será que é por aí? Eu acho que o que é que implica essa decisão? Sim. É tanto tempo de relacionamento? Ou é algo do desejo, do que faz sentido pra vocês, do momento de vida que vocês estão? Então, isso é importante também, Não, eu né? imagino que teu casamento deve ter causado um rebuliço na cabeça das pessoas. Aí foi meio... Exato, para as pessoas pode ter sido meio cedo, mas pra gente, a gente não tava tão apegado à idade que a gente tinha, e sim o sentido que aquilo... Mas é Tinha pra difícil gente. se desprender, né, das experiências dos outros, assim. Porque a gente acaba, querendo ou não, se afetando com isso, assim. Eu tenho até uma amiga muito próxima que ela não quer namorar, ela tá solteira, ela não quer namorar, mas o fato das pessoas ao redor dela estarem começando a namorar ou estão em namoros longos e tal, gera essa ansiedade que não sei se... Tá entendendo? Não é uma vontade dela agora. Sim. Mas ela vem aquele questionamento de será que um dia eu vou namorar? Será que um dia isso vai acontecer pra mim? Né? Será que esse tipo de amor vai me encontrar em algum momento? Sim, Então, assim, às vezes não é nem uma vontade sua num presente. sim. Mas aí você já fica lá Você já na apressa frente. o seu tempo. É, exatamente. É muito louco isso. Com medo disso não chegar, disso não vir a acontecer. E é onde a gente não controla, né? Sim. Eu acho que aí a gente tá lidando escancaradamente com a falta, na psicanálise seria com a castração, que é essa natureza, esse tempo que nos cerca, é algo que a gente não tem nenhum domínio sobre. E quando eu falo que a gente não tem nenhum domínio sobre, não quer dizer que a gente não há nada que a gente possa fazer. A gente busca todos os dias construir algo que, enfim, tem algum sentido ali pra gente chegar nesses lugares que a gente planeja, que a gente idealiza, né, que a gente cria expectativas mesmo. Mas, no final das contas, não existe garantias, né? Eu acho que é disso, assim, quando traz esse relato dessa amiga. É algo que eu quero lá na frente, no momento eu tô bem sem, mas nada me garante que isso vai acontecer. Então, será que eu preciso me movimentar? Eu preciso me apressar? Eu preciso botar mais energia nisso? Sim. Mesmo que hoje... Será que eu tô fazendo Será que eu tô fazendo errado, né? Exato. Será que eu não deveria estar buscando isso agora? E aí eu acho que a gente já vai pra ansiedade, né? Sim. Assim, ansiedade é a palavra, o adoecimento do século XXI aí. E a ansiedade pode se apresentar de muitas formas, assim, na clínica psicanalítica mesmo. A gente não coloca a ansiedade tanto só nessa caixinha. A ansiedade muitas vezes é o sintoma de algo, né? De uma angústia, de algo que está errado internamente, de algum conflito psíquico mesmo. Mas eu acho que uma forma muito palpável da gente se relacionar com a ansiedade é a pressa que a gente coloca para as coisas. Tu sente muito isso no teu dia a dia? Muito. Não, eu sinto que eu preciso dar conta de tudo na minha vida. Eu tenho várias caixinhas, assim. Tipo, eu tenho a caixinha do trabalho, a caixinha do podcast, a caixinha do outro podcast que eu participo também. Aí tenho minha família, minhas relações, amizades, não sei o quê. Tenho 1 milhão de coisas que estão acontecendo na minha vida. Óbvio que outras pessoas devem ter muito mais. Sim. Eu sempre penso assim, meu Deus, graças a Deus que eu não tenho um filho. Graças a Deus, que eu não daria conta de ter tudo isso e ainda ter um filho. Sim. Mas enfim, porque eu tenho muitas... Olha aí o tempo das coisas, né? Sim. Enfim, aí eu sou uma pessoa, como tu falou, ligada nos 220. Tomo um café o dia inteiro, até de noite eu tomo café pra ficar elétrica ali, pilhada, fazendo as coisas. E aí eu tenho essa personalidade meio ansiosa mesmo. Desse Sabe? tempo acelerado, né? E é tudo pra ontem e, meu Deus do céu, tem que dar certo. Se eu não conseguir cumprir hoje, desandou tudo, sabe? Sim. E a gente... Eu não sou metódica, mas eu sou meio catastrófica, entendeu? Uhum. Se não resolver agora, vai uma coisa se embolar na outra, O mundo vai o acabar. mundo vai acabar e lascou, entendeu? Eu sempre falo isso, assim, para alguns pacientes, principalmente aqueles que não trabalham com medicina, né? Porque os médicos, eles ainda colocam esse peso extra Que tá lidando a com a vida do vida, né? outro depende de mim, e aí são outros 500, eu não vou entrar. Mas, assim, ninguém vai morrer, né? É importante a gente se lembrar disso, porque parece que, às vezes, uma entrega que a gente deixou de fazer, algo que a gente deixou de atender, uma expectativa que a gente frustrou do outro, que tá ali acelerando o nosso tempo,
faz É com um que a big gente deal, ache né? que o mundo vai acabar, É. enfim, e não acaba. Mas aí, um que vem, assim, e aí a gente já expande bastante esse tema, pensar o que é que acelera o nosso tempo. Acho que todos os episódios a gente fala do capitalismo, né? Querendo ou não, é o modelo, né, que está por trás das nossas relações de consumo, de trabalho. E o capitalismo acelera o nosso tempo nesse sentido também, né? Da acumulação de capital, de você estar gerando valor, riqueza. Então, no final das contas, essa sensação de que, tá, eu não vou morrer, ninguém vai morrer por isso, mas as pessoas são demitidas, né? As pessoas perdem cargos, as pessoas recebem queixas de superiores, muitas As pessoas vezes são substituíveis hoje são em dia substituíveis. no mercado de trabalho, totalmente. Então, o que acelera muito o nosso tempo, para além da nossa própria ansiedade, é muito o que está mexendo, né, esses pauzinhos e falando pra gente o tempo todo que a gente precisa fazer mais, que a gente precisa acelerar mais. E pensando até assim, em termos de estética, que também é um ponto que a gente vai abordar nessa edição de verão, o capitalismo também vende que assim, o tempo está passando, você vai envelhecer, então tome as medidas necessárias agora, entendeu? Então, ele apressa a gente também a pensar no nosso envelhecimento, a pensar que as coisas estão, né, tá tudo caindo, tá tudo ficando ruim já, então, isso, sabe? E o tempo de fato está passando, e aí eu acho que é um ponto talvez mais de transformação da gente pensar, e porque de fato, né, Lu, o tempo tá passando, pra você, pra mim, pra todo mundo. Então, eu acho que nos vende uma tentativa de escapar disso a todo custo, como se o fato da gente estar envelhecendo, das coisas irem mudando, das coisas irem caindo, como você falou, queda mesmo. A psicanálise explica isso, nosso corpo caminha para a vida e caminha para a morte. Então, de fato, o tempo que passa, ele é um sinal dessas coisas que são difíceis de serem lidadas, mas ao mesmo tempo é um sinal de que a gente está construindo, né, de que a gente está aprendendo, de que a gente está vivendo. E a maturidade, ela tem o seu valor. Claro, com certeza. Assim, eu tenho cada vez mais amado, criado uma relação melhor, assim, com o tempo. Eu tinha muito medo de envelhecer, eu tinha muito medo de, ai meu Deus, eu tô, né, já chegando aqui nos 30 e tal. E hoje em dia eu acho, caramba, que idade incrível, né? Olha quanta coisa eu já passei, olha quanta coisa eu já aprendi, olha quanta pira eu tinha que eu não tenho mais. Eu acho que nossa sociedade já evoluiu muito nesse sentido, porque muitas pessoas, né, falam que os 30 são os novos 20, né, que quando a mulher chega nos 30 anos é a fase que ela tá mais se sentindo bonita, né, tá mais confiante, tem autoestima melhor, mais dona de si e etc. Coisa que uns anos atrás, né, os 30 era já sinônimo de, sim, né, pra mulher. Inclusive, uma mulher que engravida depois de 30 anos, pra Exato. biologia, ela é uma gravidez idosa, Sim. né? Assim. Então tem esse movimento também de um pouco contra o que o capitalismo tá vendendo pra gente, né? De que, assim, não, existe muita vida depois dos 30, óbvio, né? Dos 40, dos 50. E, inclusive, existe uma vida talvez mais plena, Sim. né? Minha mãe mesmo, ela tá com Sem tantas angústias. 51. E eu olho pra ela e falo, meu Deus, minha mãe é uma menina. Assim, no sentido de cabeça mesmo. Sim. O corpo dá sinais. O ápice da nossa vida não é agora, talvez, entendeu? Sim. Talvez seja daqui a alguns anos aí que a gente esteja mais analisada, com mais anos de terapia aí nas Tem um costas. grande papel nisso aí, viu? É a tal da análise. A vida certeza. presta. Exatamente. A pessoa tá mais bem resolvida, sabe? Sabe mais o que gosta, o que não gosta. Então, eu acho que isso tudo, né? E falando ainda dessa aceleração, né, do nosso tempo, acho que tem um ponto importante também, que é pensar no quanto ele nos desloca do nosso contexto e de olhar para a nossa experiência, né, de a gente ver pessoas se comparando com coisas completamente irreais, assim, do tipo, eu ainda não conquistei tal patrimônio, eu ainda não tenho um carro, eu ainda não consegui chegar em tal lugar, quando, se a gente for olhar para o contexto de vida daquela pessoa, o que ela está construindo é o que cabe naquela experiência dela, né? É o que tem espaço. Que não se aplica ao seu contexto, né? Exato, é o que tem espaço para ela naquele momento de vida, diante daquele contexto, daquele recorte, né? Então, de novo, as redes sociais estão fazendo a gente se confundir muito nisso, né? Porque a gente vê alguém que chegou lá, mas como é que ele chegou lá? Né? Qual foi o trajeto? Gera até uma curiosidade, né? Como é que fulaninho conseguiu já, sabe? Eu tô aqui. E aí fulaninho tem muito mais privilégio, muito mais oportunidades, ou seguir um caminho completamente diferente. Sim. Então, a gente também
tentar, e eu acho algo que a gente falou ontem, né, assim, de que parece que essas coisas estão claras na nossa cabeça, assim, eu acho que somos pessoas até esclarecidas, assim, de que a gente sabe que redes sociais é um recorte, né, mas ainda assim a gente se deixa levar, né, por toda essa angústia mesmo acho do que nosso hoje em dia tempo. todo mundo tem ciência que o Instagram é uma porcaria nesse sentido. Assim, Instagram não, minha gente, mas enfim, que é ruim, que é um recorte e tal, e a gente ainda assim se deixa levar, né? A gente se deixa levar. Eu mesma, quando eu entro no LinkedIn, como eu falei, é horrível. É sempre horrível, Não porque... tenho, ainda bem. a tua profissão não precisa, né? A minha precisa. É sempre muito ruim, assim, porque você fica, caramba, fulaninho já tá nessa empresa tantos anos, já foi promovido. E assim, às vezes fulaninho faz uma coisa totalmente diferente do que eu faço. Então, assim, você não tá comparando com alguém igual, Sim, entende? Que tá nas mesmas condições de pressão e temperatura que você, entendeu? sim, Então, olha como é injusto. com certeza. Até olhando pro próprio, fazendo esse recorte da minha profissão, né? Eu acho que todas as profissões, mas assim, a formação do analista, ela é uma formação eterna. É uma construção até o fim da sua vida, em termos de você estar sempre estudando, né? estudando, participando de, né, de grupos de estudo, de supervisão, ser sempre supervisionado por alguém que tem mais experiência e tempo por você, do que você, até você estar no momento de supervisionar alguém. Então veja como o tempo das coisas é importante para a construção das coisas, né? Então pessoas, psicanalistas que, sei lá, estão aí há 20, 30 anos construindo essa carreira mesmo e esse fazer, que eu acho, da psicanálise, elas têm o tempo a favor delas, nesse sentido, né? E a gente se engana muito por isso, né? É verdade. É, Às vezes eu fico pesquisando, assim, pessoas que eu admiro, né? Na minha profissão, na minha área, etc. Quando você olha, assim, a pessoa que chegou lá, parece que ela chegou lá assim, né? Então, às vezes, é muito bom você ver como foi a trajetória dela, entender melhor. Eu tenho outro, como eu comentei, né? Eu participo de outro podcast sobre, em relação a direito, etc. E com mulheres sempre. E uma das primeiras perguntas que a gente faz, é meu padrão, assim, em todos os episódios, conta um pouco da sua trajetória. E aí é incrível ver que as pessoas mudam de rota, que as pessoas demoram para se encontrar, né? Mesmo aquelas pessoas que a gente admira tanto na profissão. Ela não é um processo linear e demora, sabe? Nenhuma carreira de sucesso, assim, falando nesse aspecto mais profissional mesmo, né? Nenhuma carreira de sucesso é construída noite por dia, entendeu? Demora anos. Então, às vezes, é bom você ter esse wake-up call também de... Peraí, né? Eu tenho um ano de carreira, eu tô em tempo, sim, sabe? eu estou no meu tempo, é. né? E eu acho que as coisas, a gente tá olhando muito para a esfera do trabalho, mas as coisas mais valiosas das nossas vidas são construídas com o tempo. Então, as relações vão se aprofundando com o tempo. E, claro, o que a gente faz com esse tempo, né? A disponibilidade que a gente se coloca para a relação, para o outro, quanto a gente se abre ali para aquilo. Mas nada, é como você disse, nada que é tão valioso assim é num estalo que acontece, né? A gente precisa realmente respeitar o tempo e o processo que as coisas têm. A gente quer tudo pra ontem, né? A gente quer tudo e a gente quer tudo pra ontem. Então é muito difícil, assim, eu acho, pra nossa geração entender isso. E eu penso nas que estão vindo aí, sabe? Assim, dentro da psicanálise, isso é um tema que a gente tem discutido cada vez mais, que as gerações, a gente, pelo menos eu, não sei tu, a gente pegou essa virada, né? Para esse mundo bem digital que a gente vive hoje. Mas eu tive uma infância... criança não era digital, nossa. Onde isso não existia. E as crianças que estão vindo aí nessa geração, onde já estão imersas nisso tudo, o tempo delas é um tempo muito diferente, né? Tipo assim, você quer um iFood, você quer um Uber, você quer qualquer coisa, chega muito rápido, é tudo muito apressado, a gente tem tudo com muita é o mundo facilidade, que elas conhecem, né? É o mundo que elas conhecem. E aí, o reflexo disso está aparecendo na clínica dos adolescentes chegando e não conseguindo lidar com a frustração. Meu Deus, como assim? Eu vou passar um ano para conseguir passar no vestibular? Eu quero já começar, eu já quero entrar, eu quero os atalhos para isso. É isso, atalhos. E isso é muito perigoso, né? Porque a vida não tem tanto atalho, a gente realmente precisa. E eu acho que reconhecer isso dá pra gente um pouco mais de calma para atravessar isso tudo. Sim. Ou tu acha que não? Não, acho que sim. Eu acho que o primeiro passo é, claro, reconhecer. Eu, como eu falei no início, né? 2025, eu tô sentindo a energia que vai ser meu ano. E aí eu não sei que nada vai cair, né, do céu. Então eu quero realmente pisar no acelerador, tomar minhas decisões, as decisões que eu ainda preciso tomar. As decisões difíceis, né?
quero, né, me movimentar, botar energia nos projetos que eu acredito, mas eu realmente tenho que prestar atenção nisso, porque como eu falei, né, eu tendo a me comparar muito, eu tendo a ter muita pressa, e eu acho que também a pressa é inimiga não da perfeição, mas da fluidez da vida, sabe? É uma coisa que vai da contra. realidade, né? É, da realidade, e enfim, eu acho que é isso. Sempre fala, a realidade é um alívio, né? E eu acho que é perfeito isso, assim, eu acho que é olhar o momento atual, tipo, tentar focar ao máximo que der, né, no momento atual, ver quais são as possibilidades que tem no momento, né, não ficar bitolada, pirando nas coisas que não dependem só de você, né, que fogem do seu controle, e fazer o seu, entendeu? Tem que fazer o seu, óbvio. A realidade, de fato, ela é um alívio, no alívio. sentido de que nossa mente ela pode ir para muitos lugares, Exato. se apressar muito, idealizar muito, pensar em cenários muito catastróficos. Então, se ater a esse real pode nos dar substância mesmo para a gente olhar para o que a gente tem ali e fazer muito a partir disso, Sim. né? Então, eu acho que isso que você falou, né, de que é o seu ano e de ficar atenta à forma como isso vai acontecer, eu acho que é importante. Mas é isso, se você quer pisar no acelerador, pise no acelerador com um pouquinho de consciência, siga na sua análise, eu vou seguir na minha também. Não, eu acho que uma grande reflexão também é isso, é o que eu falei já, que você sempre tá em tempo, entendeu? Sim. Independente da sua idade. Acho que isso também é um bom ponto para falar no final, assim, que assim, independente de quantos anos você tenha, você sempre pode, né, se reinventar, sair de situações, precisa lembrar disso, né? Sair de situações complicadas, né? Se separar, enfim. Eu vejo que tem tido esse movimento mais, assim, as pessoas têm tido mais coragem de, com 50, 40 e poucos anos, 60 anos, mudar totalmente a vida e recalcular a rota. E quando eu vejo alguém próximo de mim que fazendo esse movimento, eu acho a coisa mais linda do mundo, né? Porque eu acho que a pessoa chegou lá, no sentido de... Olhou pro seu desejo, Olhou pro seu desejo, não ficou... não se paralisou por causa de um número, que é a idade, entendeu? Sim, Então, não ficou tão apegada a esse tempo isso eu acho que né? é bom até pra gente, que é mais novo, assim. Tem em mente, sabe? Lu, e eu acho que eu sempre bato na teclinha da análise, falei, piso no acelerador, continua nossa análise, porque eu acho que a análise é esse espaço que nos faz parar pra olhar, sabe? E parar pra olhar pra tudo que tem ali daquela realidade que se apresenta. E a análise é um processo longo, né? É um processo devagar, difícil, que a gente cascavilha coisas de um tempo passado, mas que se faz presente no hoje. Eu acho que isso fala um pouco até do nosso episódio sobre ciclos, né? Então, até um processo analítico pode nos ajudar. A gente nunca tem receita de bolo aqui, mas se eu pudesse dar uma dica para vocês em 2025, para lidar um pouco melhor com o tempo, seria ter esse espaço, seja lá qual for, que você se identifica, de parar mesmo, para olhar uma horinha na sua semana, uma horinha ali no seu cotidiano, que você se proponha a estar com você e olhar pro seu tempo, né? Das coisas também. Perfeito. Acho que é isso. É isso. Vamos dar nossas piras dicas antes de fechar o episódio. Quer começar? Eu acho que nessa vibe verão, bem solar, vamos dar dicas bem mainstreams, pouco conceituais. Vou dar dica de uma música, acho que muita gente conhece, que é Viena, que eu acho que a letra fala de tudo que a gente falou nesse episódio, né? Calma, que incêndio é esse que você quer apagar? Enfim, escutem essa música. Sempre que eu tô meio atordoada, assim, das ideias, ela ajuda muito. Ela me centra, ela me lembra de tudo isso. É uma terapia. Não é terapia, mas é terapêutico. Isso. E tu, Lu? E eu vou indicar um filme também que acho que todo mundo conhece, mas fala muito sobre isso, que é De Repente 30. Né, ela tem muita pressa pra viver as coisas, pra casar, pra isso e aquilo. E aí, no final, né, ela se frustra, ela vê que perdeu momentos importantes da vida. Então, isso mostra como, né, cada fase é importante, né? Pra gente tentar buscar não pular etapas, passar por todos os processos, que um dia, se a gente fizer o nosso, né? Sim, eu lembro muito de quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Eu acho que eu tinha, sei lá, a idade da personagem no início, assim, uns 15, 16 anos, não sei. E aí eu batia muito na tecla que eu queria fazer 18 anos. Eu fiz uma festa de 18 anos. Porque, eu não sei, eu achava que era um marco da independência. Não, Spoiler, não é. E a gente idealiza. Idealiza, exatamente. Quando tiver 18 anos, você é livre. E aí eu assisti esse filme e aí eu fiquei meio, caramba, deixa eu viver o que eu tô vivendo agora aqui, porque... E quantas vezes eu também não quis ser adulta e agora que a vida adulta chegou, eu tô tipo, eu só queria voltar. Então, assim, é isso, é um grande Vivam o tempo de vocês e até a próxima pira. Beijo.